Fala, abaixonáticos, abaixonáticas e demais cinespectadores. Então hoje vamos conversar sobre o filme que parece ser o grande favorito na corrida pelo Oscar esse ano. Meu nome é Pedro Santana e você está assistindo Abaixo da Crítica. Bom, abaixonáticos, então hoje vamos conversar sobre 1917, o mais novo filme de Sam Mendes, sendo aí estrelado por Dean Charles Chaplin e George McKay, contando uma história aí de escopo fechado dentro da Primeira Guerra Mundial, onde dois soldados têm que fazer uma travessia super perigosa para dar uma mensagem fundamental para que parte do exército britânico não seja massacrada em uma armadilha feita pelos alemães. Então, começando aqui com a direção do Sam Mendes, ele realmente faz um trabalho bastante tecnicamente impressionante, especialmente quando ele é auxiliado aqui pelo Roger Deakins, né, o seu diretor de fotografia. Eles fazem um filme que é inteiramente composto por uma só tomada, né? Um filme que é um plano sequência do início ao fim. Obviamente ele não foi gravado dessa maneira, mas essa é a impressão que o filme passa pra gente, né? Todos os cortes aqui são escondidos de maneira que a gente parece estar vendo um grande plano sequência do início ao fim do filme. Na verdade, dois planos sequências, porque tem, enfim, vocês vão descobrir quando vocês virem o filme. É realmente uma questão tecnicamente muito impressionante que requer ali um planejamento muito extensivo, uma movimentação de câmera muito bem selecionada e também uma construção de cenários, de sets, de questões nesse sentido muito específica para que isso funcione de início ao fim. Afinal, você precisa realmente que os personagens ali se movimentem ao longo do cenário, de um cenário vasto, para que a câmera possa captar tudo em tomadas em plano sequência, né? Você precisa utilizar tomadas em cima de carros e também com gruas e coisas nesse sentido. Então, é totalmente feito dentro dessa estética de uma maneira que é realmente extremamente impressionante e como eu tinha visto antes nos cinemas, nem mesmo em Birdman, já que em Birdman, apesar de ter um efeito similar, tudo ali é em um escopo muito mais fechado, né? Você tem muitas tomadas dentro de um teatro, a única tomada que é realmente mais complexa é aqui o personagem principal sai na Times Square. Aqui não, você está tendo um drama épico de Primeira Guerra Mundial sendo filmado em um só plano sequência. Mas eu não acho que necessariamente isso torna esse filme uma maravilha técnica, porque não sei se a direção que é escolhida aqui pelo Sam Mendes necessariamente favorece a história, porque o filme, apesar de ser disfarçado de uma época de guerra, é muito mais um filme de drama de escopo reduzido. Então acaba que, por vezes, essa maravilha técnica que foi aí construída pelo Roger Deakins e pelo Sam Mendes, ela é mais uma distração do que realmente algo que integra perfeitamente a história e transforma aí a narrativa em algo excepcional. Então, eu acho que não necessariamente por a gente ter algo muito difícil sendo feito, isso é a questão que é melhor para a história, e eu acho que esse filme ilustra isso de forma bastante convincente. Por exemplo, por boa parte do filme, a iluminação que é utilizada é mais crua, mais naturalista, dá uma visão um pouquinho mais flat, o que não necessariamente amplifica aí as emoções que estão sendo sentidas na telona, né? Tem uma outra sequência que a gente vê realmente o Roger Deakins utilizando uma criatividade acima do normal, né? Especialmente uma sequência que é filmada dentro da cidade de Irkutsk, utilizando aí flares e fogos de artifício e fogo para iluminar a cena, mas em geral isso acaba sendo um comprometimento necessário para executar o filme da maneira como é que ele foi pensado, né? A gente não pode ter uma iluminação super estilizada porque a gente está usando grandes campos abertos, a gente não pode ter aí cortes que bruscamente nos trazem uma reação de um personagem, ou um plano detalhe, ou nada nesse sentido, porque você precisa que a câmera se movimente fisicamente para conseguir esse tipo de tomada, né? Você precisa que a câmera se aproxime fisicamente de um sujeito ou de um objeto para ter um plano detalhe, você precisa que a câmera se vire rapidamente para conseguir uma reação, mas não necessariamente consegue ter aquela linguagem um pouco mais estilizada e dramática que às vezes a gente vê em filmes de guerra, que mesmo assim nesse filme de guerra você tem grandes momentos de plano sequência, né? Como é o caso de Resgate do Soldado Ryan, como o caso aí de Até o Último Homem, mas esses filmes eles utilizam outros recursos. Então, à medida que o Sam Mendes e o Roger Deakins se comprometeram exclusivamente a utilizar essa técnica do plano sequência, eu acho que alguma parte da história foi um pouquinho perdida e prejudicada na medida que ele não conseguiu ter a sua dramaticidade explorada em um contexto um pouquinho mais íntimo, um pouquinho mais aí dramático de forma geral. Nas atuações, eu acho que os atores mandam super bem, especialmente considerando que é muito mais difícil você atuar sem o auxílio de cortes, né? Você precisa capturar a performance inteira de uma vez, você não tem o luxo de o diretor cortar para um plano detalhe ou cortar para outra tomada para esconder uma mudança aí de tomada na edição. Então, verdadeiramente, são atuações que precisam ser mais precisas, que precisam ser imersivas, e nesse ponto, as duas atuações principais são, do início ao fim,
muito bem executados pelo George McKay e também pelo Dean Charles Chapman, especialmente no caso do Dean Charles. Eu acho que ele faz um papel bastante emocionalmente resonante, que me deu muita empatia aí com o filme. Eu acho que ele foi o destaque para mim. E claro, esse filme também é recheado de outras estrelas ao longo da narrativa, como Richard Madden, Benedict Cumberbatch. Sempre que eles aparecem muito bem. Tem uma entrada no início, por exemplo, do Colin Firth, que eu achei excelente. Então, em geral, as atuações aqui são muito fortes e elas precisam ser fortes por conta das escolhas de direção e cinematografia. No roteiro, eu acho que eu já entrei em bastante do que me incomoda na história aqui, quando eu tava falando sobre a direção e direção de fotografia, mas basicamente, como eu já disse, esse filme não é um épico de guerra de 1917, ele é um pequeno drama aí com um escopo bem específico, que tem uma mensagem que é ciclicamente interessante, mas ela não é necessariamente muito contundente, pelo menos não na minha opinião. Acaba sendo um filme um pouquinho tedioso, às vezes, porque ele tem realmente um escopo muito fechado, apesar de ter um cenário grandioso por trás, né? Não é um filme que lida com as questões mais complexas da guerra, e não é um filme necessariamente que tem uma visão muito específica a dar sobre a guerra. Por exemplo, os filmes do Oliver Stone são obviamente anti-guerra e ele te dá ali o porquê ao longo da narrativa. Outros filmes aí relatam o heroísmo na guerra, como é o caso Até o Último Homem. Outros filmes misturam um pouco das duas coisas, como é o caso aí do filme Resgate do Soldado Ryan, ou então entram em um ponto um pouquinho mais específico, como é o caso do filme do Stanley Kubrick, Full Metal Jacket. Mas eu não achei que 1917 realmente teve um tema central tão realmente incisivo, tão agudo, igual aos temas explorados por esses filmes que eu citei anteriormente. Eu acho que 1917 acaba sendo um filme singelo, um romance interessante e tem uma qualidade cíclica bem legal, que aí sim é ampliada pelo uso de uma só tomada ao longo de toda a narrativa, né, pelo uso desse efeito do plano sequência estendido. Então, eu acho que a história tem os seus méritos, mas no final das contas eu fiquei muito mais distraído pelo fato de ser um filme brilhantemente fotografado do que por ser uma história que me moveu e que me deu uma conexão emocional bastante forte. Então, por isso, 1917 receberá nota 7 em 10. Não terá a minha torcida aí no Oscar, salvo do Oscar de melhor direção de fotografia, que realmente eu acho que o Roger Deakins merece mais uma vez, né? Ele já ganhou no ano passado pelo Blade Runner 2049, mas pessoalmente eu ficaria mais feliz se ganhasse aí o Robert Richardson também na categoria de melhor direção de fotografia, mas isso fica pro meu vídeo de previsões do Oscar. Então é isso, espectadores, tá? Do vídeo, clique na marcadora para se inscrever no canal, se tornem apaixonados ou apaixonadas, vão fazer parte da crítica. Claro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam de 1917, vocês gostaram, vocês não gostaram, tudo é sempre muito válido, tem esse YouTube. Até a próxima.